Estimados amigos, camaradas, uma saudação fraternal por este nosso encontro, por este nosso convívio, com camaradas, com amigos, com gente de outros partidos que aqui estão connosco. Num momento tão difícil da vida nacional, também este convívio, este nosso reencontro, é uma demonstração que podemos perder muita coisa, mas este partido, os seus militantes, os seus amigos, não perdem a confiança para continuarem a lutar por um futuro melhor para Portugal e para os portugueses. Estamos, de facto, numa situação difícil. Passado um ano de aplicação daquilo que nós consideramos, e bem, um pacto de agressão ao povo e ao país, esse pacto assinado pela troika estrangeira com uma troika nacional submissa, passado um ano é tempo de fazer um balanço. Eles diziam-nos que era preciso a aplicação desse pacto porque, apesar de estarmos pior, iríamos ficar melhor no futuro próximo. Passado um ano, importa saber onde estamos. E onde estamos é, de facto, não melhor que em 2011. Estamos pior em 2012 e as perspectivas é ficar pior em 2013. Peguemos por onde pegarmos. Nas questões do emprego, nas questões do crescimento económico, nas questões do déficit, nas questões da dívida externa, nas questões da dependência do exterior, a conclusão que tiramos é óbvia. E não somos nós que dizemos isto em termos de discurso de comício. É olhar para a realidade nacional. Portugal hoje está, passado um ano de aplicação desse programa, estamos com mais desemprego, com mais desigualdades, com mais injustiças, com mais pobres, com mais dependência do exterior, mais endividados e nem sequer o problema do déficit orçamental nós conseguimos resolver. E por isso mesmo nós perguntamos, então para que serviu esse tal dinheiro, da tal ajuda que resultava desse pacto de agressão? Os portugueses olham estupefactos hoje para os tais 78 mil milhões que nos anunciaram, que vinham para ajudar o país, que as tranches recebidas até agora tiveram um destinatário. Não para os trabalhadores, não para a economia nacional, não para a afirmação da nossa soberania. Essas verbas que foram atribuídas foram direitinhos para o capital financeiro, para a banca, para os banqueiros e não para os portugueses que mais precisam. Foi de facto uma ajuda para esses, não foi uma ajuda para o país. E quando nós verificamos que essa contribuição, essa dádiva aos bancos, poderíamos dizer, bom, é preciso recapitalizar os bancos para que eles depois investam na economia, ajudem os pequenos e médios empresários, ajudem as famílias, ajudem a economia, o desenvolvimento. Qualquer, camaradas e amigos, não estão nem a financiar a economia, não estão nem a ajudar as famílias, e por isso hoje vocês verificam cada vez mais falências, insolvências, cada vez mais famílias a entrarem no inferno de uma vida sem saída, também a insolvência, em que nós verificamos que o emprego, ao contrário do que eles afirmavam, continua a aumentar o desemprego. 1.200.000 portugueses estão desempregados. E estas contas estão mal feitas. Porque basta pensar aqui nesta pequena freguesia de Pigeiros. Basta pensar aqui no Concelho da Feira. Se não tem imigrado tanta gente, este desemprego hoje teria uma percentagem muito maior.
E por isso mesmo nós verificamos que o desemprego, que atinge todos, é evidente, mas quando olhamos para aquele número impressionante de mais de 36% desse desemprego serem jovens, isto é um sinal. Podemos não perceber nada de política, mas quando um país, quando uma política, quando um governo nega o futuro às próximas gerações, então é uma política condenada, é uma política errada, porque nega à força do futuro a sua vontade de ficar no seu país, na sua terra, construir a sua vida no seu futuro. Também em relação a outros setores, a outras camadas sociais. Quantas vezes, camaradas e amigos, aqui nesta região, pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios industriais, pequenos e médios agricultores, não olhavam para o nosso partido, para os anúncios, para os alertas, e olhavam para nós com preconceito. Lá estão os comunistas a falar que as falências vão aumentar, a dizer que esta política só interessa ao grande capital multinacional, ao capitalismo monopolista, que mais tarde ou mais cedo, atingidos os direitos dos trabalhadores, seriam também atingidos os direitos dos pequenos e médios empresários, dos pequenos e médios comerciantes. Muitos não acreditaram. E hoje verificamos que no quadro de uma política fiscal injusta, hoje são os pequenos comerciantes, industriais, os homens da restauração, que já não sabem o que é que há de fazer à vida, porque se conjugou dois fatores. Primeiro, o aumento do IVA, de uma forma brutal, mas simultaneamente também as consequências de terem cortado nos salários, nos subsídios, nos direitos de quem trabalha e, consequentemente, com menos poder de compra. Não é preciso ser economista para perceber que essas pequenas e médias empresas, se as pessoas têm menos poder para comprar, eles têm pouca possibilidade de vender. Portanto, não é um problema meramente fiscal, também é um problema económico e social. Depois também, este governo dizia que essa verba era para ajudar a resolver o déficit das contas públicas, para resolver o problema da dívida externa. Ora, nem estes dois problemas foram resolvidos, apesar da brutalidade da ofensiva a que o povo português está sujeito. Estamos mais endividados e também o déficit das contas públicas aumentou. E descobriram agora, a semana passada, que afinal há ali um buraco de 2 mil milhões de euros que é preciso colmatar. E de facto, camaradas, a questão que se punha era de, tendo em conta que esta política está a conduzir a esta situação sem saída, obviamente, poderia levar à reflexão de como é que saímos, abandonando naturalmente o pacto de agressão, abandonando esta política de redução do déficit a mata-cavalos. Não, a conclusão do governo foi outra. Através desta questão mais atual do Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucional o corte dos subsídios na administração pública, coisa que, sendo importante, queríamos aqui sublinhar, Câmara, que este acórdão do Tribunal Constitucional, decidindo pela inconstitucionalidade, decidiu pela inconstitucionalidade dos cortes na administração pública. Não decidiu da constitucionalidade dos trabalhadores do setor privado receberem justamente o seu salário, o seu subsídio de férias e de Natal. Portanto, anunciou a resolução do problema dos cortes na administração pública. Vai daí, camaradas, imediatamente Passos Coelho, muito lampeiro, apressado, logo a anunciar, bom, se isto é uma questão de igualdade, não há que repor os subsídios à administração pública, há é cortar os subsídios no setor privado. Esta é a conclusão de quem entende que o nivelamento deve ser feito por baixo,
que devem continuar a ser os trabalhadores a pagar as consequências dos seus erros, da sua política profundamente errada. E creio aqui, camaradas, que perante esta situação mais atual, ouvir o Presidente da República dizer que não recorreu da fiscalização da constitucionalidade desses cortes, designadamente do Orçamento de Estado de 2000 para 2012, porque, enfim, não queria pôr a Constituição ao par do Orçamento do Estado. O que o Presidente da República quis dizer foi uma coisa, como se a lei fundamental do país, estamos a falar de uma coisa concreta, camaradas, da Constituição da República Portuguesa, a lei fundamental, a lei mãe deste país, e Cavaco Silva vem dizer que não quis interferir porque poderia prejudicar o Orçamento do Estado. Então, camaradas, a lei do Orçamento do Estado pode estar acima da Constituição da República Portuguesa? Está posta a questão ao contrário. É a Constituição que deve prevalecer sobre o Orçamento do Estado e não o Orçamento do Estado que deve prevalecer sobre a Constituição da República Portuguesa. E isto tem a ver... Nós fazemos a crítica direta ao Sr. Presidente da República. Isto tem a ver com o seu juramento. Quando foi eleito, milhões de portugueses assistiram a esse juramento onde ele afirmava: juro por minha honra defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Portanto, este é um juramento feito perante o povo português. E por isso mesmo, quando, em relação às alterações à legislação laboral, que visam criar mais despedimentos, facilitá-los, embaratecê-los, reduzir o pagamento das horas extras, eliminar a contratação coletiva, eliminar feriados, o Presidente da República já na altura disse uma coisa espantosa, que é, bom, porque a Troika manda aplicar estas medidas, logo a Constituição da República não pode ser exercida, nem o domínio da fiscalização preventiva das leis. Esta é uma concepção profundamente preocupante. Os camaradas lembram-se aqui há uns anos, há pouco tempo, não sei há quanto tempo, uma senhora do PSD, ex-ministra, ex-deputada, a doutora Freire Leite, dizia: bom, a solução é suspender a democracia por 6 meses. Esperamos que o Sr. Presidente da República não estiga às pisadas dessa senhora e queira, por uns quantos meses, suspender a Constituição da República. Porque isso seria suspender o regime democrático, a democracia que está consubstanciada na Constituição da República Portuguesa. Não consideremos isso. Mas, como disse, camaradas, a natureza desta política é que é marcante. Esta política visa fundamentalmente, em nome da crise do capitalismo, em nome da crise do setor financeiro, à pala da crise, conseguir um objetivo central: aumentar a exploração de quem trabalha e alcançar o empobrecimento geral dos trabalhadores e do povo português. Antes dizíamos, camaradas, sim, tanto aqueles que recebem o salário mínimo nacional, aqueles que recebem as pensões mínimas, aqueles que têm dificuldades, enfim, esses são os pobres. E muitas camadas sociais que tinham a vida remediada não entendiam que, atacados os trabalhadores, mais tarde ou mais cedo, eram as suas vidas que estariam em causa. E hoje vemos, camaradas, setores mais diversos da sociedade portuguesa. Já falei dos pequenos e médios empresários, pequenos comerciantes, pequenos agricultores. Poderia falar de juízes, de militares, de elementos das forças de segurança. Poderia falar de professores, poderia falar de médicos, poderia falar daqueles que julgavam que tinham a sua vida estabilizada e organizada, hoje olham e estão a ser duramente atingidos por esta política de injustiça e de empobrecimento. E é por isso
que hoje já não são só os trabalhadores que estão em luta. Eles bem procuram esconder e desvalorizar essa luta. Mas poderemos dizer que os trabalhadores portugueses, a nível da União Europeia, estão hoje na primeira linha da luta da sua multiplicação e do seu desenvolvimento, com 2 greves gerais, com aquela grande manifestação do Terreiro de Paço, com manifestações regionais, com manifestações das empresas, com manifestações dos agricultores, com manifestações das populações em defesa do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, dos serviços públicos, em defesa das freguesias. Nós hoje olhamos para este país e, ao contrário daqueles que dizem, este povo não está conformado, este povo não desiste de continuar a luta por uma vida melhor. E percebe-se, porque o governo onde toca estraga. Já falamos aqui da legislação laboral, já falamos do corte, do roubo nos subsídios, nos apoios sociais, mas teríamos de falar e fazer uma longa intervenção sobre os ataques ao Serviço Nacional de Saúde. E eu aqui quero abrir um parênteses. É sabido que os médicos vão realizar, em princípio, uma greve nos dias 10 e 11 de julho. 11 e 12, perdão. 11 e 12 de julho. E médicos que há 20 anos não recorrem a esta forma de luta. Tem-se assistido a uma campanha brutal por parte do governo contra esta greve. Nós, enfim, poderíamos analisar e pensar que se trata de uma luta de um setor específico que trata dos seus próprios problemas. Era importante aqui dizer aos camaradas que a luta dos médicos hoje tem muito a ver com a defesa do Serviço Nacional de Saúde. O que é que este governo quer fazer? Quer liquidar as carreiras médicas. Como é sabido, um médico pode ser um médico generalista, mas mais importante é que esse médico tenha uma especialidade. Então o governo faz uma proposta de eliminar e subverter as carreiras médicas, em que, a partir dessa aprovação dos objetivos que têm, o médico, mesmo que não tivesse especialidade nenhuma, pago a X horas, a X preço, a X euros à hora, e vocês estão a ver, camaradas, o que eles estão a fazer aos enfermeiros também seria aplicado aos médicos. Quem se oferecesse mais barato, mais iria fazer o serviço, e então teríamos esta situação dramática, que era, no Serviço Nacional de Saúde, não teríamos médicos com especialidade, mas teríamos médicos generalistas que dariam resposta em conformidade com o seu conhecimento. E é por isso que nós dizemos que a greve dos médicos, com toda a especificidade dos direitos desta classe, dizemos, é justa porque eles também estão a lutar pela defesa do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, na defesa dos utentes, na defesa do povo português. E é disto que este governo tem medo, camaradas. Tem medo da luta. Não tem muito medo dessas lutas de vez em quando espontâneas, movimentistas, onde o movimento é tudo e o objetivo não é nada. Enfim, está na moda muitas vezes aparecer esta ou aquela expressão, aquele afloramento. Nós não desvalorizamos isso. Com essa luta espontânea sempre se consegue alguma coisa. Mas a história da nossa soberania, fosse em 1380, fosse com as invasões espanholas, com as invasões francesas, com o ultimato inglês, fosse depois, no 25 de Abril, foi sempre o povo que endireitou as coisas e recuperou a independência, a soberania e a dignidade nacional. E é esse o grande desafio que está colocado. Desistirmos ou persistirmos? Nós, no nosso partido,
Costumamos dizer que quando se luta, nem sempre se ganha. Mas quando não se luta, perde-se sempre. E é por isso que, apesar das condições difíceis desses e dos seus direitos, viva a luta dos trabalhadores e do povo! Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português!